Oi, Jano, seja bem-vindo. Agora Deus faz o quê? E aí o homem foi feito alma vivente. Olha a diferença. O homem não tinha vida. Como que a gente fazia o teste para ver se alguém morreu, né? Irmã Elias está mais igual eu, né, irmã Elias? Os mais antigos. Antigamente não fazia autópsia, não, irmãos. Lá na roça morria um. Você sabe por que fica 24 horas o fundo? Tem que fazer como é que fala? Um velório de 24 horas? Porque em 24 horas, se a pessoa voltar à vida, aí ele está vivo ainda. Antigamente, agora faz autópsia para ver se está morto, mas antes não. Agora tem aparelhos sofisticados, ressonância magnética, para descobrir se a pessoa morreu. Mas o que mostrava que a pessoa estava viva? Aí morria uma pessoa para confirmar que a pessoa tinha morrido lá na roça. Alguém pegava um espelho e vinha e colocava na boca dele. Se o espelho embaçasse, a pessoa estava viva. Se o espelho não embaçasse, não tinha fôlego mais de vida. Então a pessoa estava morta. Era assim que constatava se a pessoa estava viva ou morta antigamente lá na roça. Mas ainda tinha que ficar 24 horas, no mínimo, 24 horas fazendo um velório. Aí com 24 horas, se a pessoa tiver morrido mesmo, já começa a pentear o nariz. O negócio foi formal, né? Mas antigamente, com 24 horas, irmão, você já está começando a feder já com 24 horas. Aí constata que morreu mesmo. Então, se não enterrar, por que é 24 horas? Passou de 24 horas, o fel estoura, o fígado derrama dentro da pessoa e aí começa a feder. Aí, cara, morreu mesmo, então vamos enterrar. Por quê? Porque o espírito saiu do corpo. Aí tá lá, irmão, só o corpo. O seu intelecto já voou. Já foi prestar conta para Deus. Agora você virou um boneco novamente. E aí, todos morrem, né? Todos. Para comprovar que a Bíblia tem razão. Todos os pecados destituídos estão na glória de Deus. Então o salário do pecado é a morte. A única prova que tem que todos nós pecamos é que todos nós morremos. Então não tem como que acontece isso aí, que eu não sou pecador. Ué, eu não vou morrer? Quem vai ficar aí, né, irmã Luciana? Quem vai ficar? Como diz o mineiro, ficar para semente. Ninguém vai ficar. Então o que acontece, gente, para a gente entender isso aqui? Os animais não. Eles morrem, acabou. Não tem alma, não tem espírito, não tem o sopro de Deus. Aí o que acontecia nos Coríntios? Estava lá, tinha lá dois grupos religiosos na época, né, em Israel, que eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição depois da morte, os saduceus não. Por essa razão, eles eram dois grupos meio opostos, mas para perseguir Jesus, eles se uniram. O negócio deles era destruir Jesus e levar Jesus para a cruz, e os dois se uniram contra Jesus, como se une aqui um monte aí de gente dos corrais religiosos aí para tentar me envergonhar aqui. Aí entram aí, criam fakes e entram aí que são pastores. Aí juntam aí, vêm querer me perseguir aqui, só que Deus me revela quem são vocês. Aí, irmãos, eles não acreditavam na ressurreição. E o apóstolo Paulo agora vai explicar para eles. Olha aqui. Versículo 42, nesse estudo nosso aqui, para a gente aprender na palavra. O apóstolo Paulo vai explicar para eles aqui, ó, versículo 42. Nós vamos voltar mais um pouquinho. Ele diz assim que, versículo 39, ele está dizendo, nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra espécie, as aves têm outra e os peixes outras. E aí ele parte agora para uma parte mais profunda. Celestes e terrestres. Ali há corpos celestes e há também corpos terrestres. Terráqueos que vivem na Terra. Olha aí a prova. Isso não existe. Os ateus. Aí, irmão, problema seu, eu acredito. Mas o esplendor dos corpos celestes, mas o esplendor dos corpos celestes é um,
e o dos corpos terrestres é outro. Então, irmãos, um anjo não é igual eu. Quantas manifestações de anjo teve? Tem anjos, são corpos celestes. Aí os corpos, os anjos, o que acontecia? Várias manifestações de anjos no Antigo Testamento. Aí você vai ver que eles não comiam. Aí a pessoa pegava, Gedeão fez, vários lá. Várias manifestações. Por isso tem que conhecer a Bíblia toda. Irmãos, qual é a língua dos anjos? Todos esses anjos que se manifestaram. Falou a língua daquele que ele estava levando a mensagem. Porque os anjos vieram trazer mensagens. São mensageiros de Deus. Celeste, corpos celestes. E eles vêm trazer mensagem. Vêm dizer para Abraão, ó, Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Mas como eles amavam, Deus amava Abraão, falou, vou avisar Abraão primeiro. Aí veio o anjo e falou que linguagem que ele falou com Abraão. A linguagem que Abraão entendia, irmãos. Agora vem esses aí falar língua estranha. Ah, a língua dos anjos. Qual era a língua dos anjos? A língua que... Eu vou trazer uma mensagem para você aqui. Aí eu vou falar em outro idioma com você aqui, vai resolver o quê? Você vai entender? Então, irmãos, por isso que o apóstolo Paulo diz para os coríntios, eu prefiro falar, eu falo mais língua do que todos vocês. Era poliglota. Mas eu prefiro falar com vocês 5 palavras na minha língua para vocês entenderem e serem edificados, do que falar 5.000 palavras em outra língua aqui e vocês não entendem nada. Então, irmãos, tem tanta coisa na religião aí que a gente precisa entender, imitando Coríntios, essa igreja complicada. Então, os anjos, a língua dos anjos, irmão, é a língua de quem eles vieram trazer a resposta. Esse negócio de língua dos anjos aí, irmãos, isso não está na Bíblia não, tá? Eles podem falar o idioma que eles quiserem, mas eles falaram sempre o idioma de quem eles veio trazer. Vamos pegar Isaías. Isaías tinha perdido o seu rei, que era o rei Uzias, e agora ficou perturbado. E agora? Será qual o rei que veio agora? Será que vai vir um rei aí complicado? Nós não estamos pensando do mesmo jeito que o presidente? Desse jeito ficou Isaías. Será qual o rei que vem aí? Aí Isaías foi para onde? Foi para a casa do Senhor. Chegando lá, ele viu. Deus deu para ele uma visão dos anjos. Querubins. E os anjos conversavam entre si. Qual a língua que eles falavam? Isaías entendeu. Tinha um propósito naquela visão ali. E o que eles estavam falando lá? Eles estavam voando. 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, reverência total a quem estava no trono. Com 2 voava, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés. Respeito total. Isaías vê eles lá. Quando Isaías tem aquela visão, viu anjos, corpos celestes, Isaías falou, pronto, morri. Vou morrer porque eu sou um pecador, olha. E os meus olhos viram o Senhor, eu vi Deus literalmente, vou morrer. Era essa a tradição da época, que se alguém visse Deus ia morrer, porque Deus disse isso para Moisés, que um homem não consegue suportar ver Deus ficar vivo. Aprenderam isso lá com Moisés. Mas agora Deus estava se mostrando de uma forma que não era o fogo consumidor, porque Deus é Deus, ele se mostra do jeito que ele quiser. E ali, do jeito que Deus estava se mostrando, Isaías não ia morrer. Isaías viu os anjos e agora vou morrer. Quando Isaías confessou e falou, eu sou um pecador, vou morrer, meus olhos viram o Senhor, é isso que Deus quer de nós, irmão, confessar o pecado. É a gente entender quem somos e quem é Deus. Deus é santo e eu sou um pecador. Aí agora, quando Isaías ouve isso aí, quando ele vê isso aí, um anjo voa, vai lá dentro daquela visão dele, vai lá no trono do Senhor, pega uma brasa viva, brasa acesa, vermelhinha.
E vem e toca na boca de Isaías, na língua de Isaías, e diz, olha, naquela visão, agora seus pecados foram perdoados. Sua língua foi purificada, porque agora você não é mais um homem de línguas impura. Falou com Isaías. Qual a língua que os anjos usaram? A língua que Isaías entendia. É tanta confusão na religião, irmãos. É uma Babilônia hoje. Uma Babilônia total. Vai um enganando o outro enganando o outro. Palavra de Deus mesmo, nada. Vai aprendendo um com o outro, e o charlatão vai enganando todo mundo. E olha, mentira. É como fogo, uma faísca incendeia o mundo inteiro. Agora apodreceu tudo. Não acreditam mais na palavra de Deus, não usam a palavra de Deus para pregar como base, não prega o que acha, o que pensa. É o que a minha denominação ensina, não é o que a palavra de Deus ensina. Agora, irmãos, Isaías, é por isso que eles ficam com raiva de mim, tá? Não sei como é que não vieram me perseguir aqui hoje ainda. Dizem que são servos de Deus, não são servos de Satanás. Disfarçam aqui de anjo de luz e vem cá perseguir. Porque não querem aprender a verdade, quer continuar na mentira. Aí, irmãos, agora Isaías